Olá, pessoal. Eu sou a professora Cláudia César. Estarei com vocês nos próximos encontros. Tenho acompanhado um pouco da conversa de todos vocês no fórum, que está bastante aquecido, bastante animado. Eu espero que a gente continue também assim. E sei que vocês tiveram esse tempo com o professor Oswaldo, trabalhando um pouco mais da questão histórica do tema da nossa disciplina. E comigo a gente vai falar de algumas coisas, de alguns temas um pouco mais da atualidade, mais contemporâneos, no sentido de trabalhar. A gente vai ter aqui um pessoal de capoeira. Eu vou procurar trazer sempre alguns entrevistados para vocês conhecerem um pouco do tema. A gente vai trabalhar sobre índios urbanos também, vou trazer um indigenista. E hoje vocês terão a oportunidade nessa aula de conhecer também alguns alunos aqui da universidade que são da África. Tá? Então, eu espero que nossos encontros sejam bons e que vocês gostem bastante. Vamos aos objetivos da aula de hoje. Abordar informações gerais sobre o continente, desconstruir imagens negativas da África e refletir sobre construção da cidadania a partir da história O Gambá que não sabia sorrir, de Rubem Alves. Quero começar essa nossa conversa contando essa história do gambá que não sabia sorrir, de Rubem Alves. Este gambá que vocês estão vendo aqui agora, é o Cheiroso. Ele vivia numa floresta e rodeado por amigos e bichos, né? Lógico. Só volta de novo, por favor, a imagem do Cheiroso. E ele vivia rodeado de amigos, nessa floresta. E como vocês podem ver, ele fica de cabeça para baixo. Quando os bichos olhavam para o gambá, achavam o mundo dele um pouco estranho, todo de cabeça para baixo. E ele também achava a vida dos bichos estranha também, de cabeça para baixo. Mas cada um vivia ao seu modo e vivia feliz do jeito que cada um era. Ou seja, com a cultura que cada um tinha. E aí, a próxima tela. Vamos lá. O que acontece? Alguns estudiosos e pesquisadores que estudavam sobre como fazer os bichos felizes, eles foram vários livros, né, em várias pesquisas, e eles foram para a floresta para colocar em prática tudo aquilo que eles tinham aprendido de como fazer um bicho feliz. Chegando na floresta, eles encontraram quem? O Cheiroso. Olharam para esse gambá e o que eles imaginaram de acordo com o que os livros apontavam. Vamos ver lá. O que acontece? Um bicho feliz tem a boquinha virada para cima. Um bicho triste tem a boquinha virada para baixo. Esse gambá, ele é feliz? Com certeza não, porque a boca dele está virada para baixo. Então, o que aconteceu? Vamos dar um jeito de colocar em prática tudo que a gente aprendeu. Pegaram o gambá, tiraram da floresta e levaram esse gambá para parque de diversão, para a praia, levaram para assistir programas de TV, para uma série de lugares. E a boquinha do gambá não se mexia. E como ela não se mexia, não está dando nada certo. Ele continua triste. Mas aí eles tiveram uma ideia. Era época de Natal, vamos levar o gambá para as compras. E aí o que aconteceu? Ele foi para aquele lugar das compras e vamos ver como ficou. Ixi, olha lá. Aqui, ó. Opa, ai meu Deus. Botou tudo, socorro. Vamos lá. Aqui. O que aconteceu? Quando ele foi para essa parte do shopping, das compras e tudo mais, a boquinha dele foi começando a mexer e foi ficando diferente. E aí o que aconteceu?
Logo, eles pensaram, tá dando certo o nosso plano, esse gambá tá sorrindo, nós conseguimos, ele ficou feliz. E aí eles começaram a dar palestras, eles começaram a escrever livros, eles se candidataram a prefeitos, se candidataram a deputados, porque eles conseguiram colocar em prática tudo aquilo. Eles conseguiram fazer aquele gambá feliz. E olha, na verdade, como que ficou. Na visão deles, porque o gambá estava de cabeça para baixo, o gambá estava feliz, certo? Mas a verdade é que aquele gambá ficou triste. E vamos ver a próxima. E aí, ó, olha o que o gambá ganhou de presente de tudo aquilo que eles deixaram. Um monte de coisas, um monte de sujeiras. E lá estava o gambá pendurado na sua árvore. Chegou esse garotinho que vocês estão vendo aí do lado, deu uma olhadinha, achou alguma coisa estranha, resolveu olhar um pouquinho melhor. O gambá fez até uma cara de, nossa, o que ele está fazendo? E aí, esse garotinho pegou uma bicicleta, colocou o gambá lá e levou ele de volta para a floresta. E lá, ele voltou a ser feliz junto dos seus amigos, como ele sempre havia sido. Esta é a história do gambá que não sabia sorrir. E eu quero que depois vocês pensem um pouco o que isso tem a ver com o tema da nossa aula de hoje, que se chama E por Falar em África. Vamos lá. Estou meio perdida aqui com essas telas. Bom, a aula de hoje é E por Falar em África. E como eu disse na questão dos objetivos, a nossa intenção é, primeiramente, desconstruir imagens negativas que se tem da África. E essa história que eu contei do gambá tem muito a ver com isso, com o olhar que a gente tem para aquilo que não é de acordo com o que a gente imagina, ou com o que a gente acha que está correto, ou que a gente estudou, ou que a gente ouve se dizer por aí, né? E eu quero começar essa aula perguntando para você que está aí me ouvindo. Quando eu digo a palavra África, o que vem na sua cabeça? Um segundinho. Quando eu digo a palavra África, o que vem na sua cabeça? Ok. Agora eu vou te fazer outras perguntas e você vai pensar aí se é sim, se é não, se você concorda com o que eu estou perguntando ou não, ok? Então vamos lá. A África é um país? Eu te perguntei se a África é um país. Sim ou não? A África é um deserto? Na África, há animais selvagens por toda parte. Existe o idioma africano? Na África, só existem pessoas negras. Pensaram? E aí? Sim ou não? Você respondeu sim ou não para cada uma dessas perguntas. Eu tenho certeza que muitos de vocês responderam sim para várias dessas questões, se é que não foram para todas. Sei também que vários responderam não. Mas então eu vou dizer para você uma coisa. Todas estas questões, a resposta é não. Gente, é o seguinte, eu sempre tenho falado sobre esses assuntos em algumas palestras, em algumas aulas, e quando eu pergunto o que vem à cabeça quando se diz a palavra África, eu vou dizer para vocês o que eu escuto na maioria das vezes, na verdade, em todas as vezes que eu falei sobre isso. Miséria, fome. Outro dia um rapaz falou Rei Leão. Tristeza. E aí assim, sempre tem esse tipo de resposta quando eu faço essa pergunta. Pensando nas outras perguntas que eu disse. E só para completar,
Por que que as pessoas pensam isso sobre a África? Porque a gente desconhece totalmente. E aí, por isso que eu sei que muitos dos que estão me ouvindo agora responderam sim para essas questões. E aí eu vou dizer para você, a África não é um país. A África é um continente. Vou repetir. A África não é um país. A África é um continente que tem vários países. Depois a gente vai falar sobre isso e hoje nessa aula vocês vão conhecer 3 representantes de países da África. A África inteira é um deserto? Gente, não. Na África tem montanha, na África tem floresta, na África tem savanas. Não é inteiro um deserto. E eu digo isso por quê? Muitos filmes que passam sobre a África, parece que lá só tem deserto e um monte de beduíno. E aí as pessoas acabam imaginando que a África só tem deserto. E várias pessoas e vários alunos que eu já tive já responderam que sim, que acreditam que a África inteira é um deserto. Na África, há animais selvagens por toda parte? Não! Você não vai para a África e vai se deparar com um elefante, com uma zebra, com um leão, né? Como disse o Yanni, que depois estará nessa aula, uma vez perguntaram se lá na África tinha leão. Ele brincou e disse assim, eu até tenho um de estimação. Não, gente, não tem. Não tem leão. Se você for para um lugar de safari, num turismo, para ver animais selvagens, eu acredito que você vai ver, mas você não vai andar por países da África encontrando um elefante pela rua, tá? Existe o idioma africano? Não, não existe o idioma africano. Aliás, tem várias línguas africanas, mais de 1000, e existem as línguas oficiais, que depois a gente vai falar um pouquinho mais. Na África, só existem pessoas negras. Esta é a pergunta. E alguns acharam que sim. Eu imagino que alguns responderam sim. Não, na África tem pessoas brancas também. Eu quero passar algumas informações gerais, então, bem gerais, sobre isso que a gente está falando. Como eu disse, o continente africano é formado aproximadamente por 54 países. Vamos tirar um pouquinho essa tela que eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe me dizer o nome de um país da África? Tá pensando? África do Sul, acho que alguém falou aí. Né? Angola, alguém pode ter falado também. Gente, mas são muitos países que a gente nem sequer sabe dizer os nomes ou conhece. Eu vou ler alguns aqui, porque como são 54, são muitos. Vamos ver aqui alguns? Você pode ler aí na sua tela. Mas olha lá, África do Sul, Angola, Argélia. Gente, o Egito está na África, Senegal, Serra Leoa. Tô lendo assim, não na sequência, tá? Ruanda, Tanzânia, Somália, Nigéria. São tantos países que a gente precisa sair, às vezes, um pouco só de dizer África do Sul e Angola e alguns que a gente conhece. Vamos conhecer um pouquinho mais dos países que existem lá, tá? Outras informações, vamos lá. Opa. A África é o segundo continente mais populoso do mundo. Tem mais de 1 bilhão de habitantes. Tem muita gente. Há diferenças culturais entre os povos, gente. Diferença na comida, diferença religiosa, diferença física mesmo. Então, as pessoas pensam a África como um bloco, é tudo igual. Né? E pensam que lá não tem comida, entre aspas, né? Normal. Outro dia me disseram que pensam que lá na África se come rato. Ô, gente, né? Menos. As línguas. Tem o inglês, francês, árabe, português e, como eu falei, mais de 1000 línguas africanas, mais de 1000 dialetos, né? O território, 30,27 milhões de quilômetros quadrados de terra. Olha lá no mapa da África. As terras, elas se localizam no hemisfério norte e parte no sul. Ao norte, eu e essa caneta aqui.
aqui, é banhada pelo Mar Mediterrâneo, ao leste pelo Oceano Índico, ao oeste pelo Oceano Atlântico e o sul pelos dois oceanos, né? É banhado pelo encontro das águas destes dois oceanos. Nessa aula de hoje, a gente vai ter aqui, vou mostrar aqui um pedacinho aqui, ó. Cadê? Uma representante da Guiné-Bissau, que fica aqui, depois vocês vão conhecê-la. Um representante de Angola, também vocês vão conhecer. E um outro de Moçambique, ó. Bem distante um do outro. Eles vão contar depois pra gente um pouquinho como que é a vida deles nesses países. Se eles encontram mesmo leão ali pela rua. E aí é o seguinte. Muda a tela para mim, por favor. Eu tô meio aqui. A África que aparece na mídia. Por que pouco a gente sabe sobre a África? Por que pouco se fala sobre a África? Mas a gente tem esses preconceitos e essas ideias de que lá é só deserto, como a gente falou, de que lá só existe pessoas negras. Porque aparecem umas imagens na mídia que reforçam só essas questões. E é isso que a gente precisa desconstruir. Lá não é só tristeza, não. Lá não é só pobreza, não. E olha só essa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês. Ai. Eu peguei essa imagem da WordPress e tem esse garotinho ali chorando e embaixo está escrito pobreza humana. Olha, eu não vejo só porque esse rapaz, esse menininho bonitinho, gordinho inclusive, está chorando, precisa necessariamente representar a pobreza humana. Ele pode ter caído, ele pode, sei lá, tá querendo a mãe dele, sei lá, tantas coisas podem ter acontecido. Por que esta imagem tem que representar a pobreza humana? Eu realmente não consigo entender. Vamos para outra imagem. Ah, tá. Esse é um exemplo de imagem utilizada para divulgação de viagens turísticas. Quando você vê uma imagem como essa, você pensa, oba, vamos para a África ver um monte de elefante. Aliás, a maioria de propagandas de turismo para a África sempre tem animais selvagens, né? Então, o que reforça na memória das pessoas? Que lá é um lugar onde só tem, que você encontra mesmo pela rua animais selvagens. Essa foto é uma foto famosa, de 1993, desse fotógrafo sul-africano chamado Kevin Carter. Nessa foto, quando a gente olha para ela, olha o que a gente imagina. Com certeza, a gente pensa que essa criança já está praticamente morrendo e que esse abutre está ali só esperando ela morrer para comer. Não é isso que a gente pensa quando a gente vê essa foto? Né? Dá uma tristeza no coração, né? E é verdade, a gente sabe que na África tem, sim, problemas sérios na questão da saúde, da fome, da pobreza, mas o que eu quero dizer e reforçar é que não é só isso. E essa história dessa foto é uma história complexa, porque inclusive o Kevin Carter ganhou um prêmio por essa foto, ganhou o prêmio Pulitzer, né, como melhor foto, e depois de um tempo ele se suicidou. E dizem que ele se suicidou porque dizem que ele se suicidou porque ele foi muito criticado por usar essa foto sensacionalista, por utilizar essa foto e ganhar dinheiro com isso, e que ele ficou muito mal e se suicidou. Agora, existe outra versão, né, que diz que ele ficou pobre, ficou mal, se suicidou por outros problemas. Agora, a verdadeira história dessa foto que vocês viram é que o abutre não comeu essa criança não morreu ali no momento daquela foto, ela até morreu 4 anos depois, se eu não me engano, mas vítima de uma epidemia que não tem nada a ver com aquele momento ali, e que muito perto dali, volta para a foto só um pouquinho para eu mostrar uma coisa, para ver se dá para ver. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver,
tem uma fitinha branca amarrada no pulso da criança, que significa que as Nações Unidas estão ali bem perto, que ela é atendida pelas Nações Unidas. Então, essa criança não morreu de fome e esse esse abutre não comeu essa criança do jeito que dá a impressão. Quando a gente vê uma foto como essa, você vai pensar, nossa, que horror que é a África. Tristeza que é lá, né? E a gente precisa falar mais sobre esses assuntos, desconstruir essa imagem negativa da África, porque tem muita coisa boa lá. Tem muita coisa boa que vem da África. E eu estou trazendo esse tema para a aula de hoje porque depois a gente vai abordar algumas questões também sobre racismo. Vocês já viram algumas coisas com o professor Oswaldo, né? E esse olhar que a gente tem, muitas vezes preconceituoso, é o que reflete depois numa série de questões dentro da nossa história aqui no Brasil também. Eu quero mostrar um vídeo para vocês para terminar esse momento que eu quero provocar esse olhar diferente, essa possibilidade de um outro olhar para a África, sair um pouco daquela história, daquelas pessoas do Gambá, né? Aquela história, que na verdade viam as coisas do jeito que eles queriam ver. Não queriam ter um outro olhar, né? Então achavam que o Gambá estava triste quando na verdade ele estava feliz. E eu quero mostrar um vídeo para vocês que foi filmado no Quênia, que mostra um pouco dessa alegria, dessa beleza e essa coisa boa que a África tem. Vamos ver o vídeo. Xiambonga, 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 ximbamundi, xiambonga, 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 ximbamundi, xiambonga, chilalumba, 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 basilindi, chilalumba, 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 basilindi, chilalumba, xiambonga, 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 ximbamundi, xiambonga, 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 ximbamundi, xiambonga, chilalumba, 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 basilindi, chilalumba, 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 basilindi, chilalumba, xiambonga, 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 ximbamundi, xiambonga, 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 ximbamundi, xiambonga. Em 3, 2, 1. Lindo, né? Essas crianças parecem tristes, parecem infelizes. Eu não vejo isso nesse vídeo. Eu vejo crianças como qualquer outra criança, brincando, correndo, descalça, né? Pisando no chão. Isso é coisa muito boa, essa imagem que eu quero que vocês fiquem hoje nessa aula da África. E aí eu tô aqui hoje com um monte de gente bacana, um monte de 3, né? Um representando Angola, outra Guiné-Bissau e outro Moçambique. E então aqui, à minha direita, estou com o Iane, de Angola, Cadi e Maurício.
Vou pedir para o Iane começar se apresentando, falando desde quando você está aqui no Brasil. Os três são estudantes aqui da Universidade Metodista, contando um pouco de desde quando você chegou e se apresentando. Depois a gente volta para outras perguntas. Boa tarde, é um prazer falar para vocês. Sou Iane Batista, estudante da Universidade Metodista, como a Cláudia já disse. Estou cá desde 2011 e faço o terceiro ano em Comércio Exterior. Sou natural de Angola, especificamente de Luanda. Estou cá com o programa de educação entre o governo de Angola e o governo do Brasil. Cadi? Vamos lá, Cadi? Olá, eu sou Cadi Colônia, eu sou de Guiné-Bissau e estou aqui desde 2010, cursando biomedicina. Estou no último ano e eu vou falar um pouquinho sobre o meu país. Maurício. Olá, eu sou Maurício Samson, sou de Moçambique. Cheguei aqui em 2012, estou cursando o segundo ano de Teologia este ano. Uma coisa legal que vocês já vão perceber nesse nosso bate-papo aqui é a diferença do sotaque deles. Os três falam português, né? Devem falar outras línguas também, mas olha a diferença de sotaque. Já é mais uma coisa para vocês perceberem que não é tudo igual lá na África, não. Não pode generalizar, tá bom? Então, eu quero começar com você mesmo, Maurício. Me fala coisas boas do teu país. Conta pra gente um pouco dessa história. Como já puderam perceber, Moçambique é um dos 54 países do continente africano. Ele se localiza na África Austral. A norte de Moçambique encontra-se a Tanzânia. A zona leste de Moçambique encontra-se Malawi e Zimbábue. A zona oeste encontra-se, aliás, a zona leste encontra-se Malawi e Zâmbia. A zona leste encontra-se Zimbábue e a zona sul. Os livros costumam dizer que está lá o Oceano Índico e o Oceano Atlântico, mas eu costumo dizer que a zona sul também encontra-se a África do Sul. Moçambique é um país que goza no seu desenvolvimento de muitas tecnologias modernas que nós temos hoje. Tem tudo de bom que é moderno também em Moçambique. Uma das coisas que faz Moçambique um país bom é a agricultura, o comércio. A parte da agricultura, as pessoas plantam, semeiam lá vegetais, criam frangos, criam galinhas cafriais, criam também boi, vacas, ovelhas e diferentes tipos de animais que são para o consumo humano. Há muita coisa de bom em Moçambique, como na questão das praias, que servem para o turismo, que tem beneficiado muito do ponto de vista econômico o nosso país. Há muitas praias, vou dizer algumas que são boas, que é uma boa proposta. Alguém que um dia pensar em ir para lá não pode falhar de visitar essas praias. Por exemplo, na cidade de Maputo temos a Praia de Costa do Sol, uma praia linda e maravilhosa e bem gostada por muitos turistas de diversos países, tanto América, diferentes países da África do Sul, e anualmente nos finais do ano há muita entrada dos estrangeiros para irem brincar, passear, fazer turismo nessas praias. Há também a praia de Morungulo, na província de Inhambane, a praia também de Barra, está na província de Inhambane, a praia também de Tufo, boas praias, já estou enumerando. Na zona norte temos também a praia de Wimbi, magnífico, tem bonitos hotéis que fornecem diferentes cardápios. É difícil dizer que tem um cardápio principal para o país, tem vários tipos de cardápios, mas um dos pratos típicos de Moçambique é matapa. Matapa são folhas de mandioca. Vocês todos já acho que conhecem o que é isso de mandioca. Aquelas folhas de mandioca são preparadas bem finas num instrumento chamado pilão. Aquilo se pila, prepara-se com caril de amendoim. Prepara-se, junta-se aquilo com amendoim, cebola, aqueles ingredientes que a gente sempre conhece. É uma refeição muito maravilhosa. E também Moçambique tem, já tinha dito? Os dialetos? Os dialetos, estava me esquecendo disso. Tem vários dialetos, não temos um único dialeto. Por exemplo, na Zona Sul vou citar alguns dialetos, algumas línguas de lá. Temos Xangana, temos Xopi, temos Xitsua
e temos Bitonga. Na zona norte, vou começar na zona centro. Na zona centro temos Nhanja e outras línguas que agora não me vem o nome. E na zona norte temos Makua, Makonde. Mas a única língua que nos une em todos esses irmãos de Moçambique, em todo o país, é a língua portuguesa, por causa da nossa história e do colonialismo que o país teve. Mas tem muita coisa boa em Moçambique que só poderá a pessoa conhecer quando visita o país. Era isso que queria compartilhar com os amigos. Eu acho que teremos mais oportunidades para mais conversas. Espero que tenham entendido também o meu sotaque. Espero que tenha falado da maneira que pudessem também me entender, porque temos diferentes de sotaques e maneira de falar de língua também. Mas todos somos uns, somos filhos de Deus e falamos a mesma língua, assim como o Brasil fala a mesma língua. Obrigado. Agora vamos ouvir um pouquinho do sotaque da Cadi, da Guiné-Bissau. E eu quero que você fale também, Cadi, conta pra gente um pouco das coisas boas que tem no teu país, que certamente tem muita coisa boa lá. Eu quero saber como que é a comida de lá, Cadi. Então, Cláudia, e para os seus alunos, né? Então, para falar do meu país, praticamente eu falo assim, que eu já perdi o meu sotaque, né? Que é de lá, mas Guiné-Bissau é um país pequeno, né? Considerando os outros países da África, Guiné-Bissau é bem pequeno. Mas é um país bem gostoso também para se conhecer, porque dentro do país você tem várias culturas diferentes, que você viaja de uma cidade para outra, você já encontra cultura diferente. Isso eu acho muito interessante, de você conhecer outras culturas sem precisar sair nem do país. E tem várias línguas que se fala também lá. Temos o dialeto nacional, que é o crioulo, que todo mundo fala, e temos a língua portuguesa como língua oficial. E em cada região tem a sua própria língua e a sua cultura. E é muito gostoso. Eu não aprendi muita coisa da minha língua, porque eu nasci numa ilha que a língua era totalmente diferente, então acabei aprendendo só o dialeto mesmo, que é a língua nacional. Mas é gostoso e a cultura também dessa ilha é muito gostoso e não sei falar muita coisa sobre. E tem muita praia, a minha casa era bem perto do mar, eu gostava de pescar, é muito gostoso lá pescar, tem bastante peixe e é muito gostoso viver lá. Faz um tempo bom para ficar na praia, é gostoso também. E temos bastante comidas típicas também lá, mas o meu prato preferido é siga, que fala, que é uma comida que nós fazemos com quiabo, que aqui também no Brasil tem, só que nós utilizamos um óleo diferente, que praticamente aqui eu não conheci. É um óleo extraído de uma planta lá, chamado de chabeu, né? É extraído esse óleo, você usa, faz um molho gostoso com quiabo que você come, não quer comer mais nada, é muito gostoso. Então, eu falo sempre assim, quando eu falo com minha mãe, eu falo, olha, quando eu voltar, a primeira coisa que eu vou pedir é esse prato, porque eu amo, é muito bom. Então, você que gosta de histórias de países diferentes, continente africano, aproveite para conhecer Guiné-Bissau que você vai gostar. Obrigada. Eu fiquei com vontade já de comer esse quiabo, hein? Vamos lá, Iane, conta as coisas boas de Angola, que eu sei que tem muita coisa boa lá também. Inclusive, outro dia ele mostrou umas fotos de uma estrada lindíssima, umas paisagens muito bonitas, né? Pode falar um pouquinho. Como já sabemos, né? Como a Cláudia mostrou no mapa de África. A África, nessa constituição de 54 países, Angola está localizada na área central-sudoeste da África, tendo o seu litoral todo banhado pelo Oceano Atlântico. E isso é que nem o Brasil, né? Toda a costa do Brasil é banhada pelo Oceano Atlântico e vemos as praias maravilhosas que tem o Brasil. Tá igual Angola também tem. Angola é limitado por 4 países, né? Ao norte tem a República Democrática do Congo, temos a este a Zaire e temos ao sul a Namíbia. Como já se foi dito, nós os quatro países aqui presentes, Angola, Brasil, Moçambique e Guiné-Bissau, fomos colonizados pelos portugueses. Então, para tal, nós temos a língua oficial portuguesa, que une esses 4 povos e a população vivente nesse país. Angola também tem diversos dialetos, que regionalmente você vai encontrar cultura totalmente um pouquinho diferente. Entre savanas
E Salma, Angola é rica, é abençoada, né? Foi uma terra abençoada por Deus. Temos duas espécies, uma de planta e um de animal raro, que só se encontra especificamente em Angola. Temos a planta o Elwich mirabi, só se encontra no deserto do Namibe, que fica localizado a sul de Angola. E temos a palanca negra, que é o animal que dá o nome de guerra à Seleção Nacional de Futebol, que só se encontra em Malange. Eu sou da capital de Luanda, e Angola goza também das mais diversas tecnologias. Temos duas empresas brasileiras que atuam em Angola já há muito tempo, como a Odebrecht e a Petrobras. Durante os últimos tempos, Angola viveu conflitos armados, agora já em paz, 11 anos efetivo de paz, comemorou-se agora dia 4 de abril. E temos um programa que passa entre Angola e Brasil, o Dia da Amizade Angola-Brasil, que é apresentado normalmente pelo Luciano Huck, né, da TV Globo. Leva artistas, leva vários atores para Angola. Angola tem também sobre seus rituais e artes, temos as danças mais diversas. Tem uma que agora popularizou-se, cá no Brasil também, o Kuduro. Temos o Semba, que foi cantado com muito orgulho até no Carnaval de 2011 pela Escola Vila Isabel de Martinho da Vilas. E temos a Rebita, temos também o Semba, como já havia dito. Eu falo que nós somos um povo feliz porque a África as pessoas têm uma visão da África muito fechada. A África, ela está sobre várias divisões. A África sorri não simplesmente porque há necessidade de rir. Ela sorri porque é um povo feliz, porque são nações com muita diversidade, e essa diversidade é pelo sorriso que nós fizemos chegar até outra parte do mundo. Então, tira aquela ideia de só querer visitar a África para conhecer animais selvagens, só conhecer a África porque vai conhecer o leão, o elefante, vai conhecer a África que você vai ver as maravilhas que se encontra no mundo ocidental, que se encontra cá nas Américas, tu também vais poder encontrar na África. E obrigado, espero a gente ter mais tempo para poder conversar, né? Muito obrigado. Eu espero também que a gente possa, numa outra oportunidade, conversar muito mais com eles, mas quem sabe peça pelo fórum. A gente quer que fale mais de Angola, da Guiné, né, de Moçambique. Quem sabe a gente consegue fazer mais uma aula só com os três para vocês conhecerem mais. E aí vocês podem também fazer algumas perguntas que vocês gostariam que eles respondessem. E quem sabe a gente consegue montar uma outra aula só com a presença dos três. Infelizmente a gente vai ter que terminar a nossa aula, porque o tempo já se esgotou. Eu espero que você tenha compreendido que na África tem muita coisa boa. E você que é afrodescendente possa ter orgulho disso, né? De saber que de lá tem muita coisa bacana. E aí eu quero terminar essa aula com duas questões. Uma, indicando um livro que se chama Corpo em Ética, que você pode baixar pelo site do Núcleo de Formação Cidadã, que fala sobre a questão da cidadania. E a questão da cidadania que passa pela mudança de hábito. Que a gente possa mudar o nosso olhar e possa mudar os nossos hábitos, principalmente em relação a esses preconceitos com a África. E, rapidamente, dizer um tchau cada um na sua língua ou no seu dialeto, ou no dialeto, um tchauzinho para toda a galera. Começando por Iane. Como você vai dizer tchau em que dialeto, Iane? Tchau. Ao meu microfone. Tchau seria meio difícil, né? Porque eu falo Um adeus, até a próxima. Mas eu agradeço, né? Chapandula em Ubuntu, tá? Chapandula. E no meu dialeto, tchau seria até a próxima bias, que seria o meu dialeto crioulo. No meu dialeto é Basi Salane Retaona na Cambe. Nossa, muito bom. A gente se encontra então na próxima aula. Até mais. Xiambonga, xiambonga, xiambonga.